Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante, nos colocar diante do nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, alegres, felizes, celebrando, honrando ao Senhor por tudo que o Senhor é. O Senhor que é o Deus do nosso descanso, Senhor. O Deus que, mesmo em meio aos vales, o Senhor nos abraça, o Senhor vem conosco, o Senhor nos toma pela mão. E isso realmente nos dá uma sensação de descanso, de paz indescritível, Pai. Louvado e engrandecido seja o Senhor, o Deus do nosso descanso, o Deus do nosso refúgio, Deus que é soberano e fiel. E por isso que nós cantamos da Tua fidelidade, Senhor Deus, porque mesmo nos dias mais difíceis, ó Deus, quando abatidos tantas vezes, Senhor Deus, nos bate, Senhor Deus, dificuldades, dias, ó Pai, que a gente se fragiliza, sabemos que o Senhor vem, sempre vem para nos salvar, sempre vem para nos levantar, e grande é o Senhor por isso, por todas essas coisas, louvado seja o Teu nome. Por favor, Senhor, venha conosco agora, a nos conduzir em meio à clareza daquilo que o Senhor nos deseja, pela Tua palavra. Apacenta o nosso coração, fale conosco como o Senhor, só o Senhor pode, porque queremos ser acrescentados em tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. É assim que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, nós estamos então seguindo nesse nosso mês, novo mês que chegou de setembro, com muita coisa importante acontecendo, como a gente já destacou ao longo de alguns momentos desse culto aqui. Na nossa realidade local, a gente viu essa questão toda de se mobilizar por missões. Nós também passaremos em alguns dias dos quais destacaremos trabalhos, desafios ao longo desse mês, do ponto de vista interno, local, da nossa Jerusalém, que é a nossa igreja local, vamos dizer assim. Tivemos aí uma convocação para orarmos por esse momento do qual o nosso país está passando. E, enfim, como parte da nossa nação, como parte de um povo que vai viver esse momento, devemos ter a nossa atitude de servir ao Senhor, de sermos cristãos, de termos zelo, postura, cuidado e exercer os nossos direitos de uma forma que abençoe a todos, a partir de nós, todos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é um mês que tem várias preocupações, muitas delas sim convergindo com esse olhar para o nosso país, e a gente tem aí um pacote de assuntos para tratar e olhar nesse mês. E nós separamos esse tema para pensar e refletir nesse mês, obediência civil, obediência a Deus, porque nós precisamos falar sobre isso dentro de um entendimento, uma perspectiva bíblica também. Esse é um assunto sensível, a bem da verdade, porque divide opiniões. Quando a gente entra num assunto que toca esse campo, vamos dizer assim, da política, dos nossos governos, dos nossos dias, isso mexe muito com as pessoas, porque a gente tem alguns que são muito interessados, naturalmente interessados, muito apaixonados por esses assuntos. Alguns que realmente vestem algumas camisas, são bem militantes, defensores daquilo que eles pensaram, concluíram em torno daquilo que eles acreditam, como também a gente tem aqueles que são mais comedidos, aqueles que são mais em si particulares com relação àquilo que eles pensam e refletem sobre esse assunto. E tudo isso tem a ver com o quê? Esbarra nas personalidades, o nosso jeito de ser, como a gente trata as coisas, os assuntos, tudo aquilo que faz parte de nós também. E também passa em vista do quê? Em vista de como nós somos, que cristão nós somos. Porque como cristãos nós somos chamados a uma série de características, de comportamento, de postura que a Bíblia nos orienta a ser. Mas, naturalmente, não é o simples fato de ser cristão que vai me levar a exercer essas características, mas o quanto eu sou comprometido em ser um bom cristão, em ser alguém piedoso, em ser alguém obediente, a frutificar do fruto do Espírito em todas as suas características. E muitas vezes a gente vai ver pessoas que estão ali dentro do seu cristianismo, exercendo isso de uma forma correta, adequada, dentro de um caminhar de vida santificado, dentro de uma preocupação, sim, nesse sentido. Outros às vezes estão mais distanciados, e quando a gente se distancia da onde a gente deveria estar,
infelizmente, os frutos da nossa natureza humana começam a aparecer e eles nunca ajudam, eles nunca nos auxiliam. Então, por conta disso, muitas vezes existe uma tensão muito grande em torno desse assunto no nosso dia a dia, não é? Porque muitas vezes a gente tem até essa máxima que tantas vezes a gente ouve falar sobre política não se discute. E por causa desses percalços aqui, uma coisa é a discussão, outra coisa é o sequer falar sobre. E muitas vezes, por tanto cuidado, medo ou receio, ou feridas até que se tem por causa dessa questão, simplesmente nem se fala sobre esses assuntos. Mas o fato é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala, ela nos dá referência para a gente versar, a gente se dedicar a todos os assuntos, todos aqueles que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente precisa tratar, entender e viver a partir da Bíblia. E é aí que nós precisamos então, prestar atenção e aproveitar o que a Bíblia tem a nos acrescentar, a nos chamar à reflexão dentro de um assunto como esse, dentro de um momento desse do qual nós estamos vivendo também. O cristão, ele não pode ser um alienado político. Ele não pode ser alguém que simplesmente vai olhar e vai falar assim, olha, eu estou pagando minhas contas, eu estou confortável, eu estou de bem com a minha própria vida, então eu não me importo muito com o que está acontecendo. Não me importo com quem vai ser eleito, não estou nem aí, eu vou até, se eu puder, eu vou fugir à minha obrigação de ter que votar. Não, o cristão, ele deve se dedicar com esmero a tudo aquilo que ele faz. E isso envolve política também. Isso envolve a nossa atitude cidadã também. Por mais que isso seja sensível, nós devemos nos dedicar com todo o zelo que nos cabe do ponto de vista cristão. E eu digo isso porque realmente sabemos como esse assunto tem se tornado tão crítico, justamente por vivermos num momento que a política torna tudo muito, entre outras coisas, né? Não é só a política, é um contexto de mundo do qual está totalmente polarizado, as pessoas estão intolerantes, faltam com muitas coisas que são importantes de cuidado e zelo ao próximo. Mas nós vamos falar disso. Nós vamos passar um mês falando disso, não vamos falar de partidos, de nome de pessoas, nem explicitamente, nem implicitamente. Nós vamos falar da palavra de Deus, que é a palavra da qual nós temos que nos dedicar e aproveitar. Precisamos olhar para textos da Bíblia e entender o que esses textos trazem para a nossa vida, que norteiam sim a nossa prática dentro depois do nosso direito civil, nós vamos exercer. Mas temos que viver momentos dos quais somos chamados, inseridos, participantes, comprometidos e sempre a partir da Bíblia, como a Bíblia nos ensina. Então a gente vai passar por alguns textos nesses próximos domingos, refletindo sobre essas questões. E eu convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Comecinho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 22, uma passagem bem conhecida. 7 versículos que estão entre os versículos 15 a 22. Leio aqui na NVI, um texto que tem paralelos aí em outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Nós leremos a partir de Mateus. NVI, o título é O Pagamento de Imposto a César, que diz assim, NVI aqui. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Eles, os fariseus, enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prende a aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou:
de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, certamente já passamos por elas outras vezes na nossa caminhada cristã, e hoje nós vamos olhar aqui alguns pontos aqui referente a esse evento aqui. O que nós vemos aqui é que esses fariseus, junto de outros, se aproximam de Jesus, junto com alguns aqui chamados herodianos, para enredá-lo, ou seja, para traçar uma armadilha, uma cilada, a gente pode dizer assim. E então eles abrem essa conversa com Jesus, lisonjeando Jesus, falando belas palavras a Jesus, mas a intenção não era boa. E aí eles chegam para Jesus no 17 e eles falam para Jesus: olha Jesus, nós queremos saber a tua opinião. E depois de discursarem algumas coisas ali, Jesus, percebendo essa má intenção, sabendo dela, faz essa pergunta para eles, pede essa moeda, denário. E aí Jesus então complementa para eles dizendo: olha, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eles então seguem admirados, porque certamente não era o tipo de resposta que eles aguardavam, esperavam da parte de Jesus. O que nós precisamos entender quando nós olhamos para esse texto aqui? Não é uma situação comum, corriqueira do dia a dia aqui. E eu até numa das EBDs que nós tivemos em julho, eu comentei, passei de leve em cima dela. Nós tínhamos aqui nesse tempo de Jesus um estado de Israel, uma nação de Israel que era subjugada pelos romanos. Mas isso não era algo do qual os israelitas gostavam. Os judeus aproveitavam, levavam isso de boa, vamos dizer assim. Porque eles serviam ao Deus dos exércitos, eles tinham um modo de ver e entender o mundo teocrático, em que Deus era o único Deus da vida deles. E certamente esse era um grande desconforto à nação de Israel, a nação que já tinha sido de Davi, de Salomão, grandes momentos, grandes reinados, agora está subjugada e ter que pagar imposto para um império pagão como era o Império Romano. E isso era tão sério aqui nos dias de Jesus, que houveram vários movimentos justamente por conta dessa questão de se pagar o imposto. Porque na primeira década depois de Cristo, antes mesmo do advento do ministério de Jesus, houve uma rebelião, houve alguém que foi morto. Os historiadores mostram isso. Por quê? Justamente por quererem se rebelar contra esse pagamento de imposto, porque a ideia era: como a gente vai pagar imposto, render um imposto, sendo que a gente tem um único Deus e que não é o César. O que nós precisamos entender é que a figura do imperador naquele tempo para Roma era como a figura de um Deus. E a gente tinha alguns setores do judaísmo que olhavam para isso e falavam assim: não, a gente precisa se rebelar contra esse sistema. Alguns chamados zelotes faziam muito parte dessa filosofia desse tempo. Os fariseus que eram de uma índole nacionalista judaica, eles eram contrários a isso também. E é a partir daí que eles então vão nesse tom muito aguerrido, muito militante, vamos dizer assim, a querer viver momentos, uma atitude revoltosa, de animosidade, alguma coisa de vamos se rebelar. E eles colocam tudo isso à prova, por quê? Porque até a concepção do que eles aguardavam do Messias é que o Messias haveria de chegar e mudar toda essa realidade da qual havia dentro dessa conjuntura do reino de Israel estar subjugado por Roma, entre tantas outras nações daquele tempo. Isso era tão presente ali na nação de Israel que isso foi evoluindo ao longo do primeiro século, até que no ano 70 Roma destruiu Jerusalém ali junto com o general Tito, ali por conta desse tom de revolta, de insurgência que havia ali dentro do povo dos judeus ali. Mas é nesse ambiente do qual eles procuram Jesus. Eles não estão procurando Jesus e fazendo uma pergunta qualquer. É como se na rádio, é como se nos jornais daqueles dias houvesse um tom de disputa, de discussões sobre o que estava acontecendo. Quem pensa assim, quem pensa daquele outro jeito, quem é a favor disso, quem é a favor daquilo. E é nesse clima que eles vão procurar Jesus.
Eles vão procurar Jesus. Não é? E aqui o texto diz que eles, os fariseus, foram procurar Jesus junto com os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos era um grupo dentro dos judeus que era pró-Herodes, eram a favor de Herodes. Eles acreditavam que o Messias que haveria de vir, ele viria em substituição, em continuação ao governo de Herodes. E tanto os fariseus que eram contra o pagamento do imposto, quanto os herodianos que eram a favor do pagamento dos impostos para Roma, porque eles eram pró-Herodes, eles se unem porque nenhum deles gostavam de Jesus. E eles falaram assim: vamos pegar esse Jesus, vamos acabar com essa história, ele está dizendo que ele é o Messias, vamos dar um jeito nessa situação. É aí que se organiza essa trama e eles vão procurar Jesus para, em meio a um jogo de palavras, de discussão, aquela ideia de colocar Jesus para falar, realmente estabelecer uma situação de armadilha e capturar Jesus aqui dentro dessa situação. Mas eles são surpreendidos pela resposta que Jesus dá para eles. Mas é interessante que dentro desse ambiente em que uns preferiam um imposto, os outros não, eles vão consultar Jesus. Por quê? Porque Jesus, no dia a dia de ministério, no dia a dia das coisas que ele estava vivendo, a gente percebe que a simples fato de Jesus ser consultado significa que Jesus não estava muito na estação desses assuntos daquele tempo. Eles foram procurar Jesus. Eles foram lá querer saber o que Jesus pensava disso, porque dentro do que a Bíblia fala, a Bíblia não mostra Jesus trazendo esse tipo de conversa com os discípulos, com o povo daquele tempo. E se eles foram perguntar, é porque Jesus não estava ocupado tanto com esses assuntos assim. E houve essa janela para eles consultarem Jesus, então, e quererem, então, surpreenderem Jesus em algum tipo de situação. E aí, então, é disso que se decorre tudo isso, e quando eles procuram Jesus, Jesus, então, tem esse tipo de resposta surpreendente, do qual cessa qualquer intento maldoso que eles tinham para com Jesus. Mas olhando o episódio por um todo aqui, a gente vai observar alguns pontos importantes para nós aqui. Primeiro deles que eu quero refletir aqui com vocês, irmãos, é esse aspecto de Jesus abordar, apontar a realidade de dois sistemas, duas realidades diferentes que coexistem, ou seja, que existem ao mesmo tempo. É o que? Aquilo que, segundo o texto de Mateus, vai nos chamar reino dos céus, ou seja, tem a ver com tudo aquilo que representava o que Jesus ensinava, o que Jesus discursava. A palavra, segundo o que eles mesmos disseram a respeito do próprio Jesus. Eles disseram isso aqui não porque eles estavam reconhecendo e adorando Jesus, na verdade eles estavam querendo bajular Jesus para pegar Jesus numa situação. Não é? Mas o reino dos céus equivale ao quê? Essa integridade que eles falaram que fazia parte de Jesus, tinha a ver com esse ensino do caminho de Deus que fazia parte dos ensinos de Jesus, tinha a ver com a verdade que estava sempre nos diálogos, nas lições, naquilo que Jesus colocava. Eles mesmos disseram: olha, Jesus, você é aquele que não se deixa influenciar por ninguém, porque não te prende à aparência dos homens. Então isso aqui é reino de Deus que eles mesmos, claro que dentro de uma intenção errada, mas eles reconheciam e estavam usando isso para a trama, para a conversa deles. Mas duas realidades diferentes. A realidade do reino dos céus que defendia o quê? O que Jesus ensinava, o plano de Jesus, a abordagem dele, aquilo que ele veio trazer, ensinar e legar para o homem. Mas havia também a realidade terrena condizente ao quê? A César, ao governo estabelecido, a realidade do denário, da grana na mão, a realidade que Jesus então pede para que eles coloquem ali para estabelecer essas diferenciações. Então Jesus, ele faz uma distinção clara entre uma coisa e outra. Ele diz: olha, existe, com a fala de Jesus, Jesus está dizendo, existe o reino de Deus, existe o reino de César. Ele difere uma coisa da outra. Isso, e é importante a gente se atentar a isso, porque os oponentes de Jesus, tanto os judeus, os fariseus e os herodianos, eles estão aqui, na verdade, numa outra direção, que é o quê? Confundindo essas realidades. A fala deles é uma trama que mistura uma coisa e outra para causar confusão, para distorcer os intentos, os objetivos, as atenções, as preocupações legítimas que eles de fato deveriam ter.
E isso eu chamo muita atenção para isso, porque isso é algo que é muito comum, é algo que muito se faz. Quando se tem má intenção, quando se existe má intenção, você meio que mistura as coisas, porque quando você mistura coisas, você meio que dá mais valor para coisas que não têm tanto valor assim, e você diminui o valor de outras coisas que são muito importantes, mas você também, indiretamente, nessa miscelânea, nessa mistura de coisas, tudo isso começa a virar uma coisa só, algo que gera uma bagunça e que não constrói, algo que não edifica. Então eles vêm, olha Jesus, você que é da parte de Deus, você que vem pelo reino dos céus, você que trata desse único Deus, o que você tem a dizer desse imposto a César, desse outro Deus aí? Talvez isso poderia estar no imaginário dessa pergunta aqui, porque o objetivo não é distinguir, não é esclarecer, não é orientar, mas é misturar coisas para causar confusão. Jesus, qual é a tua opinião? E isso é interessante, porque quando pessoas são chamadas para dar opinião, isso dá uma elevada no moral da pessoa, né? É algo meio que assim, olha, quero saber, você é um formador de opinião, o que você tem a dizer? E eles querem enredar Jesus com esse tipo de abordagem, atitude humana. O que você tem a dizer, o que você tem a influenciar, a colocar sobre esse assunto? É lícito pagar o imposto a César ou não? É válido, é correto, é ideal, convém, nós devemos Jesus. E aqui o intuito era pegar Jesus ou por um lado ou por um outro, mas ambos os objetivos era destruir Jesus, era tirar Jesus realmente da caminhada dele, dos propósitos dele e atacar Jesus. Naquele tempo, uma insurgência contra Roma já causaria por si só a morte, a crucificação, coisas do tipo, mas não era nesse o plano de Deus, o como deveria ser, mas eles queriam de fato destituir, eles queriam acabar com Jesus e o seu ministério, misturando tudo, bagunçando tudo. Então isso é algo do qual nós devemos prestar atenção aqui também. E em meio a essa pergunta, esse ambiente de mistura, elogiando Jesus, mas querendo causar uma situação sutil, complicada para Jesus, falando boas palavras para Jesus, mas tendo más intenções para Jesus, que eles vêm abordar Jesus, e Jesus tem uma resposta certeira para eles, que vale para eles que estavam com más intenções, mas para outros, todos os demais também que estavam ali ouvindo e percebendo e participando daquela situação, mesmo que indiretamente. Jesus vem dizer para eles o como fazer, o como abordar a respeito dessas duas realidades diferentes. Como se Jesus chegasse e dissesse, olha, vocês querem me ouvir? Vocês querem saber a minha opinião? Eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a proferir aqui para vocês. O caminho é obediência. Obediência civil, obediência às leis, obediência a César, porque César é uma autoridade que sim, está estabelecida também, é permitida por Deus, obediência a César e obediência a Deus, é esse o caminho, e Jesus não assume exatamente nenhum dos dois lados que eles assumiam que Jesus iria assumir, iria pender. Jesus, ele mantém essa diferenciação muito clara aqui e diz, olha, nós somos chamados, nós devemos obedecer às duas, porque uma é consequência da outra, uma está atrelada à outra. Se nós somos do reino dos céus, por um lado, no outro lado nós estamos no reino dos homens. E o princípio que eu quero chamar a atenção aqui, que essa fala de Jesus é muito útil, é o princípio, gente, de nós estarmos numa casa alheia. Porque quando nós estamos visitando a casa de alguém, nós nos adequamos àquela casa, nós seguimos o código de regras daquela casa, nós atendemos o que é esperado daquela casa, não é mesmo? É disso que Jesus está falando, obediência a ambos os reinos. Porque segundo o que nós vamos ver depois na progressão aqui dos pontos aplicando para nós, é que nós somos de um reino, mas estamos temporalmente no outro. E enquanto estamos num temporalmente,
Passageiramente, vamos dizer assim, nós devemos a obediência, mas em tudo submetidos a Deus, porque Deus é o supremo juiz, o supremo governante de todas as coisas. E quando Jesus estabelece isso, Jesus mostra que o seu coração está mais dedicado e voltado no quê? A causa, ao propósito da qual ele veio cumprir. Ele não estava ali meio que para formar uma opinião, para ir ali pelo caminho dos herodianos ou dos fariseus e dizer a que lado a opinião dele de fato estava com relação a uma coisa ali do ponto de vista civil, para militar uma causa, quer contra ou quer a favor do governo de então ali de Roma. Mas ele diz assim: olha, enquanto cidadãos somos chamados a um compromisso, honramos esse compromisso, mas com a macro consciência que a gente tem um papel, a gente tem uma função, a gente tem uma dedicação, a gente tem uma causa pela qual viver. Essa causa é suprema, essa causa está colocada por nós, e é essa a qual nós vamos nos submeter de fato. Obediência a César e a obediência a Deus. Trazendo aqui, aplicando para nós nessa noite, irmãos, a realidade desse texto aqui. Algo que nós precisamos continuar entendendo e trazer e aplicar para nós é que sim, continuamos a ter duas realidades presentes. O conceito se mantém para nós a respeito disso que Jesus disse: o reino dos homens e o reino dos céus. Nós somos do reino dos céus, mas estamos atualmente no reino dos homens. Se somos do Senhor Jesus, se viemos para o reino da luz, se o Espírito Santo mora dentro de nós e nós somos filhos de Deus, o que 1 Pedro 2,11 vai nos dizer é que nós somos nessa terra peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. É como se nós fôssemos gringos, na verdade, do nosso tempo. Aqui, nós estamos de passagem. Essa não é a nossa casa, essa não é a nossa esperança, esse não é o nosso território, mas nós estamos de passagem aqui, até quando o Senhor nos chame para a nossa real e definitiva habitação nos céus, na presença dEle. E essa consciência precisa estar clara para nós. Estamos temporalmente aqui no reino dos homens, mas somos do reino de Deus. Estamos num reino temporalmente, mas somos de outro reino. E enquanto estamos nessa tensão entre um e outro, o nosso caminho é o caminho da obediência. É o caminho de entender a voz de Deus, de submeter a voz de Deus, de compreender a vontade de Deus. Dentro dessa tensão, dentro dessa dificuldade acirrada que se apresenta para nós. E a realidade, igreja, é que isso, no nosso tempo, isso é um pouco dificultoso para nós, porque nós estamos, a gente até na classe dos jovens, a gente tem dialogado um pouco sobre isso, um pouco não, bastante. Nós estamos nessa época pós-moderna da existência do homem, em que o homem ele está focado em viver apenas o aqui e o agora. Então é como se o homem ele não tivesse futuro. Tudo ele precisa viver, tudo ele precisa experimentar, tudo ele precisa mergulhar num nível que cale, que tenha a ver com aqui e agora, como se nada mais fosse existir. E o fato é que essa consciência maior de eu existir para o aqui e agora, subtrai essa compreensão maior que deve estar muito bem clara, vívida para a vida do cristão, de que ele vive por algo maior. E esse algo maior não é algo que cale, que tenha que ver com o reino dos homens, mas tem que ver com o reino dos céus. Porque você é de lá, você não é daqui mais. Se o Senhor Jesus veio ser o Senhor da sua vida. É disso que tem a ver. João 14 vai nos dizer, Jesus dizendo para os discípulos, esse conceito chega para nós também. Olha, eu vou, mas eu vou preparar um lugar lá no reino dos céus, onde depois de passar algum tempo aqui nesse reino dos homens, vocês chegarão lá e estarão lá comigo também. É lá que a casa de vocês, é lá que vocês de fato estarão. Essa realidade aguarda vocês lá, enquanto você aguarda vocês lá e vocês vivem dela aqui, nesses dias aqui, cumpram com a realidade da qual vocês estão temporariamente aqui. Mas o homem desse tempo, ele realmente vive essa realidade do aqui e agora, e o grande problema disso é que homens começam a olhar para essa realidade e eles querem encontrar esperança, eles querem encontrar salvadores, eles querem encontrar desesperadamente a lógica, o sentido das coisas de uma vida, de uma existência aqui, quando não existe.
Porque a palavra de Jesus, o que ele deixou para os seus discípulos no Evangelho de João é: olha, nesse mundo vocês vão experimentar aflições, é um caminho de lutas, é um caminho de embates, mas vocês vão vencer esse mundo e então vocês chegarão para o novo lar de vocês, que eu irei preparar para as suas vidas. A esperança, o grande salvador, a grande lógica, o grande anseio, o que o cristão ele deve viver é pelas causas que Jesus já colocou para a vida dele, estão estabelecidas, segundo o reino dos céus, não do reino dos homens. Mas esse tempo, essa época do qual nós vivemos, ela vem gerar então essa mistura das realidades. E aí o homem, principalmente aquele que não conhece a Deus, ele precisa encontrar a lógica de vida nele no aqui e agora. Porque o agora é tudo que ele tem, e ele não sabe o que vem depois, porque ele não tem a fé, ele não tem o Espírito Santo dentro dele, ele não tem uma certeza da salvação que vai calhar, que vai culminar ele para a vida eterna. Ele precisa olhar para essa vida, para a existência do aqui e agora e falar: é aqui a minha vida, eu tenho que experimentar isso aqui agora. E aí eu tenho que encontrar toda sorte de esperança, toda sorte de sonho, toda sorte de realização, de benevolência, de benfeitoria, de progresso, de sucesso, de estar bem sucedido aqui, porque senão depois eu não sei. Mas o grande problema é quando esse nível de mistura chega para o povo de Deus também. E a gente começa a achar que reino de Deus e reino dos homens mistura tudo, e a gente está brigando tudo por uma coisa só, quando são coisas diferentes. A igreja tem muito o que fazer, a igreja tem causas legítimas pelo reino de Deus ao qual se dedicar. E a respeito do reino do qual ela ainda está, que é o reino dos homens, ela deve ser intercessora, ela deve ser aquela que se engaja do ponto de vista de clamar, de rogar, de depender do favor do Senhor, de fazer a sua conduta, de fazer a sua atitude, de depender de Deus de fato, de buscar a vontade de Deus, mas saber que Deus está na soberania da história. Não é pela militância, não é pela gana de querer superar os outros, de querer no discurso ultrapassar os outros, ou fazer correntes, ou estabelecer níveis de diminuir uns e superar com outros, mas é na mansidão de entender que Deus está sobre a história. Porque Deus está, irmãos. Deus está sobre a história. Deus estava sobre Roma nos dias de Jesus. A gente precisa entender que Deus, nós cantamos isso aqui hoje, soberano e fiel. Deus cantamos hoje pela manhã, nosso Deus é soberano. Ele que sabe o que ele vai fazer e por que ele vai fazer. Ano de 586 a.C. Qual a definição de Deus para o seu povo do reino de Judá? Deus mandou um rei pagão chamado Nabucodonosor vir e destruir Jerusalém. Mas como Deus fez isso? Porque Deus tinha os seus propósitos e ele na sua soberania definiu e determinou que assim o fosse. Ano de 70 depois de Cristo, o general Tito invade mais uma vez Jerusalém por causa dessas revoltas e tudo mais, acaba com a cidade da nação de Israel. Porque Deus não habita templos feitos por mão de homens. Deus não habita cidades, Deus não habita governos, Deus não habita instâncias governamentais, partidos, ideologias. Deus está acima disso tudo. E se Ele quiser mudar o rumo da história segundo seus desígnios, Ele vai mudar. E nós devemos orar numa atitude, no sentido de submetermos a potente e poderosa mão de Deus, para viver aquilo que Ele quer que a gente viva. É por isso que nós precisamos distinguir reino de Deus e reino dos homens. Pastor, mas nós estamos no reino dos homens, estamos, mas precisamos no reino dos homens olharmos para as causas, olharmos para as situações, olharmos para os fatos e entender a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Precisamos entender que Ele está no governo de tudo. E aí a melhor coisa de se engajar, de fazer para valer o teu papel como cristão é sendo intercessor. É sendo aquele que sempre tem a boa palavra, que busca na palavra de Deus sua certeza, suas convicções. Está pronto para responder sobre as razões da sua fé? Sim, com certeza. Mas nunca entrando na vibe, na onda de como o mundo está vivendo nesse momento.
Nós precisamos ser equilíbrio, nós precisamos ser voz de sabedoria, nós precisamos saber daqueles que, olha, eu vou orar, eu vou colocar os meus candidatos, eu vou orar, interceder por esse momento. Quando surgirem boas conversas amigáveis, amistosas sobre isso, eu darei minha opinião, respeitarei, receberei, dialogarei, mas orarei até o último minuto dizendo assim: Senhor, me ajuda porque eu quero tomar o melhor decisão aqui, mas eu creio que a respeito do que acontecer, é o Senhor que definirá e permitirá que essa autoridade venha. Porque Nabucodonosor não deu o chapéu no Senhor, ele não foi maior que Deus. O imperador aqui do tempo de Jesus, aqui de Roma, não era maior que Deus, foi Deus que, segundo os seus propósitos na história, permitiu que eles estivessem lá. E é Deus também que permitirá os próximos governos que virão na história do nosso tempo, na nossa nação e ao redor do mundo. Precisamos ter essa consciência e não permitir vivermos como o povo tem vivido. O povo que não tem esperança vive como se fosse tudo bandeiras, discursos, assuntos, entendimentos, como se fosse tudo uma coisa só, porque não são. E eu quero chamar a atenção que essa postura de Jesus também em dizer reino de César, reino de Deus, é uma postura da qual ele define pelo que ele se empregará, pelo que ele vai se dedicar, a causa de vida, não onde ele vai gastar a sua vida, a sua energia, a sua entrega, a sua contribuição, a sua soma, a sua parte por fazer. Foco. É algo do qual Jesus vai fazer isso, não que as outras coisas não sejam importantes, mas tem o seu valor, mas as coisas maiores estão estabelecidas para Jesus, e Jesus simplesmente responde uma pergunta que é feita, mas ele vai continuar fazendo o ministério dele. E nós devemos ter parte no ministério, nós devemos, hoje nesse culto aqui nós já fizemos essa ressalva, vamos nos mobilizar por oração, vamos fazer o papel que nos cabe, mas tendo certeza da soberania de Deus, buscando a Ele, porque nós vamos olhar outros textos ao longo desse mês, que apontam nessa direção, a Ele deve estar a nossa direção, o nosso clamor, mas separando coisas, porque devemos separar coisas. Eu ainda chamo a atenção de que esse princípio de separação igreja e Estado é um princípio basilar da Igreja Batista, claro assim, límpido, cristalino assim, é um princípio batista. Isso não significa que nós somos apolíticos, que nós não importamos com política, que a gente não se dedica ao assunto. Isso significa que a gente entende o nosso papel, o nosso foco, a nossa causa, a nossa entrega, a nossa dedicação. E quanto àquilo que extrapola esse ambiente, nós vamos orar, porque a maior petição, a maior militância que pode se haver é aquela experimentada diante da pessoa de Deus, o soberano, o poderoso Deus dos exércitos. Isso é maior do que qualquer coisa, isso é maior do que qualquer pleito, isso é maior do que qualquer movimento, isso é maior do que qualquer agito, do que qualquer jogo de tramas, discursos, estratégias, articulações. Precisamos caminhar debaixo do temor desse Deus, e Jesus, ele deixa esse norte útil e aplicável para nós também. Na esfera do reino temporal, reino de César, reino dos homens, cumpre bem o teu papel, enquanto isso não afligir, não tiver a ver de ir contra Deus, porque daí se isso for contra Deus, Atos lá por meio dos apóstolos vai nos dar um norte claro, importa agradar mais a Deus do que os homens, os apóstolos disseram ali para quem estava inquirindo eles. Se não infligir a obediência a Deus, somos chamados a obedecer às autoridades, os meios, aqueles dos quais Deus colocou no poder, aqueles que Deus permitiu, assentiu que eles venham para o poder. Romanos 13 também é um capítulo que vai falar disso, leia, se dedique a isso, mas somos chamados a essa obediência, e somos chamados ao grande foco, à grande energia, à grande dedicação, à grande entrega das nossas vidas. Jesus não ficou ali prorrogando aquele assunto, mas Jesus cuidou de fazer o seu ministério, de seguir, ele deu uma resposta precisa e seguiu na causa da qual ele estava para viver de fato, sem se dedicar ali a esse tipo de discussão. E concluindo para nós aqui nessa noite, irmãos, nós devemos refletir sobre isso. Como filhos da luz, nós somos chamados para viver como Jesus nos ensina.
Jesus ensina, olha, há dois reinos, há o reino dos céus e há o reino dos homens, e nós devemos viver em obediência. Uma obediência está vinculada à outra. A única obediência maior que nos cabe na nossa vida, na nossa existência, que é a obediência a Deus. O povo de Deus precisa entender que é o povo do reino dos céus, aqueles que são estrangeiros nessa terra agora, nesse reino dos homens, e que estão em caminho do reino dos céus. Enquanto estamos aqui, temos que ter o foco, o compromisso, a causa de vida correta pró reino dos céus, que também implica obedecer às autoridades que Deus tem colocado, estabelecido nas nossas vidas. Devemos orar, nós vamos falar disso esse mês, devemos orar, dedicar, buscar, para que sejamos instrumentos do mover e do poder de Deus no nosso tempo, por meio das orações, não por meio de outras formas que são humanas, que dividem, que apartam pessoas. Mas devemos ter uma atitude de oração, de entrega, de busca. Não devemos permitir que o nome de Deus seja misturado em tantas coisas, às vezes causar problemas, causar distanciamentos, mas devemos entender que Ele governa tudo e todos. Devemos olhar e entender que Ele é a nossa esperança, Ele é aquilo que é o que há de mais importante para nós, aquele que de fato define o nosso futuro, o nosso porvir em todos os momentos. Devemos viver isso e também viver em cada ato a obediência, o papel cristão de frutificar do Espírito em todas as nossas ações, amando o próximo, vivendo uma atitude que dignifique sermos chamados cristãos em tudo aquilo que a gente faça. E eu encerro esse tempo dizendo da importância que temos de entender esses dois reinos, exercermos os nossos papéis a respeito dos dois, orando pelo futuro da nossa nação, orando pelas nossas famílias, que é algo do qual queremos que sejam poupadas, que sejam abençoadas diante dos propósitos de Deus, mas da forma correta e certa que Deus tem para que tudo isso aconteça. Precisamos orar por ousadia ao povo de Deus para obedecer, para viver o que Deus deseja a Ele, por consciência, numa atitude de depender de Deus, cheia de sabedoria, para fazer o que nós temos que fazer, para viver a causa nossa de vida, que é para o cristianismo, que é para o reino de Deus, que é para aquilo do qual Deus nos chamou. Tudo isso vai nos levar a atitudes, a desafios no nosso dia a dia, mas nós precisamos disso, porque tantas vezes estamos vivendo, e é típico do homem não conseguir diferenciar as coisas, mas a palavra de Deus, ela diferencia. O grande foco da nossa vida e caminhada é o reino dos céus. Ele é a nossa esperança. O Senhor, Ele levanta governantes, Ele depõe governantes. Não há ninguém que possa resistir ao Senhor. E é para Ele que nós devemos dirigir as nossas orações. É Ele que deve ser a nossa esperança. É a Ele que nós devemos pedir sabedoria pelo que há de vir. É para Ele que nós devemos lançar a nossa entrega, o nosso clamor, a nossa dependência, entendendo que Ele sabe de todas as coisas. Ele que sabe os propósitos que Ele tem para a nossa nação, para os nossos tempos, para os nossos momentos. Porque às vezes Deus vai assumir um caminho que tem a ver com aquilo que a gente de alguma certa forma espera, mas às vezes não. No tempo de Jeremias havia gente fiel, piedosa na nação do reino de Judá, mas Deus quis disciplinar o povo, e Deus permitiu que viesse um governo da pesada, acabar com a nação de Israel e tudo mais, né? Porque Deus permitiu, porque Deus tinha os propósitos dele. Ou talvez Deus vai adotar um outro caminho, não sabemos. O que a gente precisa entender é essa soberania de Deus, é aquietar o nosso coração para ouvir, é ouvir muito, refletir muito e deixar que o Espírito nos guie em nossas ações e crer que Ele está sobre todas as coisas. Ele sabe de fato que nós precisamos, e em vista disso, viver a obediência, viver os passos do qual Ele de fato deseja para nós. Então, irmãos, para tudo isso que eu partilhei nessa noite, eu creio que temos muito pelo que orar. Temos que orar pelo nosso país, temos que orar pelos nossos campos de vista, temos que colocá-los diante dos pés do Senhor,
Por mais que os nossos entendimentos façam sentido, precisamos colocar aos pés do Senhor e pedir a sabedoria do alto para aquilo que nós vamos assumir e viver enquanto papéis. Precisamos ser servos do Senhor, entender que nossa maior esperança, dependência, existência é pelo reino dos céus, e as outras coisas nós estamos temporariamente aqui. E precisamos obedecer a Deus diante daquilo que Ele nos coloca hoje. Tudo isso que nós refletimos aqui não tem simplesmente a ver com eu vou obedecer porque eu sou chamado a ter o meu exercício civil do voto, então eu tenho que ir lá, então vou votar, eu vou obedecer. Não é só isso. Mas é tomar a atitude de obedecer e votar com consciência, e orar e pedir para que Deus ilumine o seu pensamento e te visite dentro das coisas que você deve decidir. Porque Deus sabe o que Ele tem para você, e Ele nos dá a sabedoria do qual nós devemos fazer. E quanto à progressão do que há de acontecer, descansar, que nem nós cantamos aqui, ouvimos hoje à noite, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa esperança. Seja aquilo que a gente espera, seja aquilo que talvez a gente não esperava, o que quer que possa advir, descansar, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo a nossa esperança, Ele continua sendo o nosso algo maior. Feche os seus olhos nesse instante. Senhor, é em humildade que nós estamos aqui na Tua presença e Te buscamos essa noite. Nós olhamos para a Tua palavra, olhamos para a atitude de Jesus e buscamos nos inspirar na atitude dele, de entender que são dois reinos diferentes. E o Senhor nos conclama para a obediência maior e única, sempre exclusiva ao reino dos céus, ao reino do Senhor. E enquanto isso não vai contrário àquilo que o Senhor deseja e espera de nós, a obediência civil, aquilo que o Senhor estabeleceu enquanto governo, enquanto princípio, enquanto os dias que estão para nós, acatar as leis, as regulamentações, os governos, as ordens que são colocadas. Nos ajude a viver isso de uma forma piedosa, santa, Pai, santificada na Tua presença. Que a nossa palavra ela seja bem temperada, ela seja moderada. Palavra de consciência, palavra bíblica. Que nós, ó Pai, de fato importemos, ó Pai, com o que há de maior para nós, que é o reino dos céus. E que a gente se humilhe, que a gente se submeta à Sua potente mão e experimente aquilo que o Senhor tem reservado para nós em submissão, em descanso, que nem nós ouvimos aqui nessa noite. Dependendo, ainda que seja um caminho plano, ainda que seja um vale, o que quer que seja, nos ajude a viver, Pai, em dependência do Senhor. Ajude a sermos intercessores pela nossa nação. Ajude-nos a termos uma postura diferenciada, santa, Pai, de pessoas que colocam as coisas no seu devido lugar e que são adequadas segundo a sabedoria que vem do Espírito. Ajude-nos a viver uma entrega, uma agenda de oração em prol desses assuntos que são tão importantes nos nossos dias. Ajude-nos, ó Pai, a esvaziarmos do nosso ego, do nosso eu, de tantas paixões que às vezes aguirrem, ó Pai, dentro de nós, para que estejamos, ó Pai, em serenidade, buscando a sabedoria quanto às nossas ações, atitudes, palavras, os nossos votos, as nossas escolhas, as nossas atitudes diante o governo, o nosso momento social histórico, em meio às nossas famílias, em meio às pessoas que nós amamos, ó Deus, porque queremos ser filhos da luz em tudo que fazemos, em tudo que somos chamados a participar, e capacita o Teu povo a que uma atitude coerente com o reino de Deus. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.